boas-vindas ao podcast Mundo Senses. Eu sou a Raquel. Eu sou a Cibele. Eu sou a Soraya. E eu sou a Ana Agostini. E nós estamos aqui no Espaço Cosi com a produtora R2PM e registro gráfico da Arte na Conversa com o Luiz Crepaldi. Muito bom estar aqui hoje, né, Ana? Temos a Ana hoje como nossa convidada, Ana Agostini, parceiraça de longa data. Não vou falar quantos anos, né, Aninha? Senão vai revelar a idade, né? Então, vamos lá. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o que é fala, sobre o que é escuta, sobre o que é comunicação. Então, quero te agradecer pela presença. Você quer se apresentar, contar um pouquinho para todo mundo quem é você? Quem é Ana? Quem é, né? Quem é a Ana? Ana é uma apaixonada, né, por comunicação. Além disso, eu sou extremamente feliz porque sou mãe de 2, né? Pietro e Henrico, 4 e 2 anos, aquela fase delícia, que a gente também, até em termos de comunicação, né, se reinventa. Hoje, para educar, e eu que sou uma apaixonada, assim como vocês, né? A gente, por educação, tá nesse aprendizado constante, então que bom que eu tô nessa fase também me desafiando, né, nessa escuta, nessa fala, no que me representa, no que de repente eu posso deixar de legado para eles, enfim. Também sou casada com o Luca, há mais de 20 anos na profissão aqui como facilitadora de treinamentos corporativos, né, especialista inclusive em comunicação e cultura nas organizações. Então, eis-me aqui, prontíssima para essa troca maravilhosa que a gente vai ter. Maravilha, maravilha. É um privilégio, como eu disse, ter você aqui. E com certeza a gente tem muito a aprender com você, com essa bagagem. A gente espera que essa conversa nos dê isso. Nos fala um pouquinho sobre a tua bagagem, tua experiência de comunicação nesses 20 anos, como foi essa transformação? Isso tem a ver com a questão de relações de confiança, não? Qual é essa visão macro para a gente começar? Houve uma transformação muito grande, né, ao longo desses anos. Inclusive, desde o começo da minha carreira, a gente trabalhou bem juntinha, né? Então, assim, uma das coisas mais marcantes para mim foi que, assim, antes, comunicação era visto como uma ferramenta para que você performasse nas organizações. O foco era completamente estrutural. Então, como eu me preparo para essa comunicação? Né? Eu tenho que ter o foco no objetivo, no resultado, qual é o meu público, quanto tempo eu tenho para falar. Então, a comunicação tinha esse planejamento básico. Era muito mais ferramental e pontual. Hoje, tem uma infinidade de aprendizados atrelados a essa ferramenta, que antes era vista só como algo muito focado no planejamento. Agora a gente está falando de doação, a gente está com foco nas pessoas, a gente está com foco no que está por trás dessa comunicação. Então a gente está falando de intenções. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que as pessoas, elas não têm medo do que se é dito. Elas têm medo da intenção que está por trás daquilo que está sendo dito, que muitas vezes não é revelada. Não é dito e não é óbvio, né? Assim, exato. E aí, se a gente não trabalha as relações de confiança como você trouxe, é muito comum que se eu não confio em você, eu não sei quem você é, né? Eu trabalho com você, mas eu não sei se você é casado, se você não é, qual é a tua predileção, se você gosta de pet, não gosta, seu hobby, essas coisas triviais, mas que nos configuram seres humanos sociáveis e relacionais. Se eu não conheço quem é você, eu não consigo me conectar. E aí, tudo aquilo que você me disser ou me pedir, vai ser sempre uma máscara por trás, do tipo, por que a Soraya tá me falando isso? Tem um monte de pontinhos de interrogação, né? Porque eu não te conheço, eu não sei a tua intenção. Então, tudo aquilo que você me disser vai ter muito mais a ver com os meus traumas, os meus medos e as minhas encanações do que efetivamente numa relação de confiança a qual eu te conheço, eu sei que você se preocupa comigo, que até as coisas mais difíceis que você me disser são focadas no meu desenvolvimento, na nossa relação, e aí eu fico muito menos na defensiva. O problema hoje é que as pessoas não estão olhando, e até porque nunca foram incentivadas a olhar
para as próprias emoções, para os próprios sentimentos. Esse né? é um ponto interessante. Agora, deixa eu só voltar, desculpa assim, só voltar para trás um pouquinho, né? A gente falou dessa transformação e eu achei muito legal você falar que sai de um processo ferramental, estrutural, né? Que a gente trabalhou muito isso juntos, sim, né? Assim, sim. Todas as ferramentas de como redigir, bárbaro, né? Bárbaro, fantástico. Acho que essa é uma base importante. Mas que hoje tem várias outras facetas da comunicação que a gente tem que cuidar. E a minha pergunta para você é, o que você acha que aconteceu no mundo que gerou essa revolução, né? Assim, esse olhar que não é só estrutural, mas que é muito mais ligado aos soft skills, às competências comportamentais. O que aconteceu? O porquê? Não, e eu até vou dizer, né? São hard skills, né, Su? Porque, assim, a coisa mais difícil... Mas são difíceis. Gente, a coisa mais difícil é a gente olhar pra gente, a gente lidar com esses medos, esses traumas, né? O ser humano na sua completude, né? Como é que eu me aceito como sou? Nas minhas facetas, nas minhas sombras, nas minhas vulnerabilidades. Fato que a gente teve a pandemia, que nos trouxe esse olhar muito mais para dentro, né, e potencializou o que já estava em andamento em termos de estudo, como a comunicação não violenta, né, conversas cruciais. As pessoas começam a olhar mais para os próprios sentimentos e começar também a entender o quanto a gente é capaz ou não de nomear as nossas emoções. E aí sim a gente tem um preparo da nossa comunicação. Não mais focado para a ferramenta, mas focado para as nossas emoções. Eu estou preparado para essa conversa? Né? Puxa, às vezes eu preciso falar uma coisa para você que é extremamente difícil, mas precisa ser dito, porque está impactando né, a nossa relação e os nossos resultados. Né? E aí, seja na vida como ela é, em casa, ou até mesmo nas organizações. Tem-se agora um olhar e um cuidado para a gente perceber. Eu preciso falar, né, aquilo que está nos impactando, né, e atrapalhando a nossa comunicação, o nosso convívio, mas de forma respeitosa e cuidadosa. E eu também preciso olhar para mim, qual é o meu momento? E tanto quanto isso, olhar para o outro. E aí a gente começa a entender que a virada de chave talvez teve a ver com esse processo ao longo dos anos, mas muito atrelado à empatia, né? Eu acho que esse olhar para a empatia, olhar para os sentimentos, para as emoções, né? E a gente está falando de seres humanos, nós somos altamente egóicos, né? Tudo se trata da gente. Então, quando a gente não conversa, quando a gente não troca, pode reparar, quando você olha para uma pessoa e fala assim, putz, não fui com a cara, o santo não bateu, alguma coisa, ai, não gosto da pessoa que ela faz assim, é alguma coisa que você tem mal resolvido em você. E tem uma grande chance da gente estar querendo falar com o nosso próprio umbigo, Total! né, Sim? Eu gostei de duas coisas que você trouxe, Ana. A primeira tem a ver com a intenção. Né? Então, quando a intenção não ganha voz, eu vou achar 1000 coisas sobre você e você vai achar 1000 coisas sobre mim, né? Perfeito, então, sim. como é que eu saio realmente da intenção, né? Como é que eu me projeto para que estejamos juntos na conversa? E a outra coisa que você trouxe é a palavra trivial. Né? Então, talvez lá atrás era o trivial, quem é você de verdade? Eu não preciso saber, não vou me abrir, né? Exato. Eu sou a Cibele, você é a Ana, eu trabalho nessa área, você naquela área e tá ótimo. Hoje não, né? Esse trivial ele tem muito valor, né? Porque no entendimento de quem você é e do momento que você está vivendo que eu vou reconhecer como é que eu posso fazer uma ponte contigo, né? Então, eu gostei bastante dessas duas partes que você trouxe, né? Porque confiar é isso. Né, eu vou confiar em alguém ou eu vou confiar num grupo a partir do momento que eu perceber a minha abertura e a abertura do outro. Perfeito. Se eu não reconheço, essa confiança a ela gente fica abalada. falava desde lá atrás, né, que confiar é ser fiador junto, né? E aí é muito legal, né, que vocês conversando sobre essa coisa da trivia, né? Assim, quem é você, né, atrás, né, da roupinha de consultora, né? Quem é a Raquel atrás dessa personagem. Porque agora tinha uma percepção de antes, né? De tinha a pessoa que vai
tá trabalhando, né? Então, você é mãe, você é a Ana que está trabalhando na Senses. E aí você chega em casa, você tira o chapéu e aí você vira Ana, mãe, esposa. Não tem mais isso. Loucura, Isso agora você é Ana, mãe, esposa, trabalha na Rede Senses, é consultora há 20 anos. Então, é abraçar tudo. E ao invés de você ter 10 chapéus que você vai trocando, você tem um chapéu que é você. E é a beleza desse total. Né? É a beleza dessa aceitação que somos o que somos graças às experiências que a gente tem, né? Na vida como ela é. E a vida como ela ela tem essas nuances, né? Desde uma experiência trivial... Não, e ainda bem, né? Porque imagina a monotonia, né? Que seria a nossa vida não sair, né? Não ter alto, não ter baixo, né? Manter ali a régua. Não, até pra gente andar, a gente precisa desse desequilíbrio, né? E a vida é composta por isso. E uma das coisas interessantes é que, assim, antigamente, e também vai ao encontro dessa virada de chave, era assim, você é pago para gerar resultado, você é pago... e quantas vezes eu não ouvi, né? Assim, você é pago para produzir, não para fazer amiguinho aqui dentro do trabalho. E hoje a gente está olhando para essas diferentes nuances, né? Eu só me conecto quando eu conheço. E para eu conhecer, eu preciso de 2 variáveis que impactam totalmente no meu dia a dia, que é disponibilidade e tempo. O que é essa disponibilidade? É se prestar atenção, é essa conexão, é essa escuta atenta, é essa vulnerabilidade que muitas das vezes nos conecta muito mais do que qualquer happy hour. Às vezes você tá ali no café, sei lá, da organização, e alguém presta atenção em você e fala, caramba, Kel, tá tudo bem? Putz, não. Tá acontecendo isso e isso. É uma curiosidade genuína, né? Isso. E uma curiosidade genuína, assim, mas com um desejo altruísta de efetivamente fazer parte daquela história, de ajudar, ainda que seja por um abraço, ainda que seja por um olhar, ainda que seja por um fala que eu te escuto. Então, assim, né? acho que a gente pode resumir isso assim, que nós somos seres humanos integrais, né? Sim. E que a gente tem que se mostrar para o mundo dessa forma e também ter a vulnerabilidade de se mostrar dessa forma. Então, assim, eu não sou a executiva superpoderosa. Eu sou a mãe, a esposa, a mãe do Viton, que você conhece já pelas câmeras. E, enfim, isso faz de mim ser uma pessoa mais autêntica. E também, eu acho que a partir disso, desse olhar, a gente gera relações e uma cultura de maior transparência, né? No sentido que eu estou me mostrando de uma forma mais real. Isso, né? Porque é impossível você se conectar de forma plena e genuína com alguém que está sempre na capa de super-herói. Ou da né? Tem gente que você fala assim, não, para que você colocou o seu jatinho invisível ali no estacionamento, você tá com o bracelete de anel, pelo amor de Deus, querida. Né? Você dá conta de tudo, você é plena, você, né, reuniões maravilhosas. Ótimo, e que bom, mas cadê você na vida como ela é? Cadê, né? Porque é isso que nos conecta. E quando eu falo dessa vulnerabilidade, é você também aceitar as tuas sombras e, às vezes, os teus medos, as coisas que acontecem que não são tão legais na tua casa e que você, às vezes, só precisa desse bate-papo para falar assim, cara, tá acontecendo isso. E a hora que você ouve do outro, caramba, eu também passei por isso. Aí você fala, gente, não, para, você, né? E aí você começa a ter até uma admiração, porque você fala assim, uau, é ser um humano, ser humano, né? É um ser humano, que delícia, a gente pode se conectar. E aí você começa a ter uma conexão muito mais autêntica. E quando a gente fala de transparência, né, Ana, acho que a gente não pode confundir a transparência com o livro totalmente aberto da nossa vida, né? Boa, sim. Então, como é que eu faço essa conexão empática com o outro para trazer aquilo que, nesse momento, eu acho que a gente vai gerar uma conexão empática, né? Então, não é abrir a vida e não é dizer tudo que eu penso a todo momento, mas a transparência, eu acho que é respeitar essa relação, é respeitar o quanto você está comigo e o quanto eu preciso de você, né? E isso tem a ver com uma palavra incrível, que é a maturidade.
Né? Eu lembro da gente há 20 anos atrás, né? Não, assim, a gente combinou que não ia entregar a verdade, idade. né? Você que tá acompanhando a câmera, não. Né? Mas o quanto, de repente, no começo da carreira, a gente tem que, de repente, se provar, tem que se fazer, acontecer, e tem que. Você fala assim, caramba, né? Talvez qual é o não tenha real tanto, propósito? né? E aí, essa coisa de você se conectar com a tua real intenção, né? Puxa, e é isso, a beleza do nosso trabalho é fazer parte da vida das pessoas, porque elas fazem da nossa, né? A gente tem o privilégio de ser transformado o tempo inteiro. E comunicação não é diferente, essa conexão. Eu preciso muito dessa maturidade para me aceitar até nas nuances mais incríveis, né, das minhas performances e as coisas que não deram tão certo. E de você falar assim, pera, né? Como eu entro nesse processo de aceitação, né? E aí também tá uma virada de chave muito grande, que tem a ver com essa aceitação da tua história, valorização da tua história, para que você possa aí sim ter empatia de valorizar a história do outro e de se conectar verdadeiramente. Agora, deixa eu te perguntar, assim, eu acho que isso é bem legal, né? E é muito pautado aqui pelo autoconhecimento, assim, né? Sim. E eu acho que nós somos estimuladas aqui como consultoras o tempo inteiro a gente se rever. Mas eu queria levar essa reflexão para o dia a dia das organizações Perfeito. onde você tem atuado. E você tem visto isso acontecer no dia a dia? Você tem visto executivos, líderes com essa capacidade de se perceber? Se sim ou se não, qual é a consequência disso? Assim, eu estou aqui ainda um pouco tentando tangibilizar essa questão da transparência e do autoconhecimento mais legítimo. Tem uma coisa importantíssima, né? Que é antes da comunicação acontecer. E aí, além de todas as ferramentas que a gente tem para se planejar, é pensar, né, na intenção dessa comunicação. O que eu realmente quero para mim, para o outro, para a relação e para a organização. Acho que é um norte, antes mesmo de você sair falando. Outra coisa importante é você ter conhecimento das suas emoções. Eu estou favorável nesse momento para conversar com alguém? Ou eu ainda estou emocionalmente abalado porque o outro, de repente, me atravessou na reunião? Imagina, isso não acontece, não. Imagina, né? Assim, puxou meu tapete. E assim, a gente começa a entender que, diante das coisas que acontecem, muitas, eu diria que mais de 80%, né, tem a ver com as histórias que a gente se conta, por meio daquilo que a gente vê ou ouve no dia a dia nas organizações. E muito da falta dessa conexão e de conhecimento, né? Quem é aquela pessoa? Porque se eu conheço você e se você me atravessar numa reunião, eu falo, não, mas a Soraya não ia fazer isso. Né? Ela não ia fazer isso de problema. Aconteceu. Agora, não é porque ela tem uma intenção de não me ouvir. Né? Agora, se isso acontece e a gente não investe tempo, né, no dia a dia para se conhecer, entender e fortalecer as relações, naturalmente a história que eu vou me contar é sabia que queria puxar meu tapete. Né? Lá, aproveitou o momento da reunião para crescer em cima de mim. E daí a gente vai para um lugar muito nocivo. Escala muito, né? Não, e a gente fica no ciclo, né? Porque eu falo, a Ana vai puxar meu tapete. Aí, com certeza, eu vou criar algum artifício para que você realmente fale, não, deixa que eu faço. E eu falo, falei que a Ana ia puxar meu... Sabia que a Ana... Né? Então, o quanto o nosso pensamento e as nossas emoções estão circulando e o quanto a gente tem que parar e refletir, né, Ana? Exato, e a gente precisa tomar consciência disso. Quando a gente fala das lideranças nas organizações hoje, tá tendo um olhar para isso? Tá. Mas na minha experiência, eu pego muito mais liderança que tem um papel de mediador de conflito e muito mais no papel de acariação, sabe? Tipo, não, o que eu fiz? Eu coloquei um na frente do outro, se resolvam e pronto. Calma, né? Calma. Cadê você, né? Tem dois universos ali dialogando, né? Fora o teu! O teu que mediano. Não tá preparado, que nunca parou para pensar em como fortalecer as relações. E é uma bola de neve, né? Se a gente for parar para pensar, por que de repente a gente tá com esse líder ainda mediador de conflitos e não protagonista em termos de iniciar relações de confiança, inclusive com os próprios liderados?
E, digo mais, para cima também, né? Porque se a gente pega a média liderança, eles sofrem muita pressão, né? Tanto de quem está acima, né, que quer resultado, e de quem está abaixo, que busca respostas. Então, essa camada da média liderança, na minha experiência, é a que mais sofre com essa falta de consciência com relação às emoções, porque está sempre estressado, porque está sempre sob pressão, porque não sabe, muitas das vezes, para onde ir e o que fazer, né? Não tem consciência das suas emoções, acaba adormecendo isso, né? Então, você entra numa normose de, né, sofrer pressão de cima, porrada de baixo, aquela coisa toda. Isso vira o status quo. Né? Exato. E quando a gente pega na alta liderança, até, né, quando a gente trabalha cultura, a gente vê que não é cultural deles mexerem com essa questão da vulnerabilidade, porque eles são a alta liderança, eles não podem ser vulneráveis, eles ainda estão na capa do super-herói. Então, fazer um trabalho de sensibilização com a alta liderança, com um belo diagnóstico para entender, né, aonde está o real problema da organização e da performance. Por que as pessoas não estão performando? Né? Elas te conhecem, elas sabem quem você é, né? As pessoas... E aí, a gente entende que existem coisas confidenciais, eu não estou falando como, né, assim mesmo eu trouxe. E aí, para nenhum, né, pipeline, não estou falando para você, eu vou falar tudo da minha vida, porque agora então eu sou super transparente. Não, mas é você ter consciência de que é importante a gente ser quem é. E o como a gente assume isso, né? Ana, eu vou resgatar essa sua fala com uma coisa que você trouxe logo no começo, né? Você falou assim, a comunicação há uns anos atrás era um processo. Então, eu aprendi que eu vou falar A com você, você vai me responder B e no final a gente vai sair com C. É isso. Né? Era uma ferramenta. E aí, te ouvindo, né, durante a nossa conversa, o que eu percebo é assim, essa transformação é que a comunicação virou um processo vivo. E se as pessoas, bom, né? Esse orgânico. E se as pessoas não estiverem com essa percepção, eu ainda fico no afastamento, né? Eu ainda fico na minha história. E aí eu só vou fazer com que as histórias se cruzem se eu perceber que ela é viva, né? Que essa comunicação... Então, aí você falou assim, olha, a média liderança, né? Ela tá bem no meio mesmo, né? Então ela recebe... Então, o quanto essa média liderança consegue transformar a sua comunicação, né? Porque o que eu recebo, como é que eu passo? Como é que você tem percebido isso? Você falou, eles estão estressados, né? Mas como é que você tem percebido essa transformação nessa média liderança? E aí, né, a gente sabe que no desenvolvimento, 70, 20, 10 é aquela coisa, né? 70% é a vida como ela é, o dia a dia. Eu tenho percebido, né, que algumas lideranças estão indo em busca do autoconhecimento. E aí são nos processos diários, buscando ajuda até mesmo dentro das organizações, né, para se conectar, relações de mentoria informal, coach. Então, isso tem ajudado na performance deles nos 70%. Agora, a gente sabe que isso está atrelado só a 20% do desenvolvimento dessa liderança. E que alguns ainda estão numa postura mais passiva, de esperar que as empresas, né, tracem um programa de mentoria, tracem, né, uma trilha de líderes para que você seja... E aí ficam nessa conduta um pouco mais passiva. É aquela história, né, Ana? O que você tem para mim, né? Você tem para me oferecer. O que você tem para me oferecer, Exato, né? Então, eu percebo que ainda muitos estão nessa conduta. Entretanto, também é verdade que quando o RH viabiliza uma trilha de líderes, né, um programa de mentoria, o despertar é absurdo, né? E aí, essa pessoa, até, vocês já devem ter passado por isso, né? Chegam pra você e falam assim, Ana, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, agora eu quero saber mais. Tem um terreno mais fértil, né? É isso. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa questão de plantar algumas sementinhas aí, entender que eles estão um pouco mais preparados para falar das suas emoções, um pouco mais preparados para se colocar nessa forma mais protagonista e iniciando relações ou até mesmo conversas que são mais difíceis e que eles ainda precisam de ajuda. Porque é isso, a gente não sabe como, né? A transformação comportamental, ela é processo, um processo, né? Ela é no passo a passo. E se a gente for, assim,
parar para pensar de uma forma pontual, quem de nós teve consciência das emoções, trabalhou isso em algum momento escolar ou na vida, né? A gente foi criado assim, tipo, menino não chora, né? Ai, menina bonitinha obedece. E aí você tava sempre numa questão de agradar o outro. E era sempre a máscara. Então, até falando, né, do meu momento de vida, mãe, e como eu me preocupo com isso. Se os meus filhos hoje, eles entrarem em conexões com os próprios sentimentos, coisa que acontece, Pietro de 4 anos, né, fala assim, mamãe, eu estou frustrado. Gente, frustrado. Já ouvi, né? E aí, assim, mamãe, eu estou frustrado, quebrou um brinquedo, ele estava chateado. E é isso, como é que você dá vazão a essa frustração, a essa raiva, né, a essa tristeza? Porque também faz parte, ao mesmo, e na mesma proporção, mamãe, estou muito feliz, mamãe, eu te amo. Então, assim, coisas que acabam acontecendo. Então, se nós fôssemos, e aí não dá para culpar, o que a gente pode fazer agora é correr atrás do que nos cabe, dessa consciência, né, desses sentimentos, dessa vulnerabilidade, dessa conexão de quem somos, dessa aceitação primeiro por nós, para depois ir nesse passo da empatia. Diz, Raquel. Eu acho que tem uma geração que tá aprendendo, né, no dia a dia, que tem que focar nisso, e aí essa geração é a geração que tá tendo filhos como você, que você já tá percebendo essa transformação e como eles estão, mas tem uma geração intermediária que não aprendeu isso. Isso é essa geração que ainda não é líder ou que tá se tornando líder. E aí, como é que... E aí esse é o ponto, né? A média liderança normalmente está nessa geração que está nesse momento de transição de despertar. Por isso é bacana quando a gente foca em ações, né, pontuais, né, ainda que os 10% ali do 70-20-10 de treinamento, etc., as pessoas começam a ter esse olhar, essa consciência de falar assim, opa, não tinha parado para pensar, agora você tá me falando... Faz sentido. O problema maior está na alta liderança das organizações, que, no geral, chegaram aonde chegaram, muito pautados no medo, né? No medo de repente, alguém ser melhor, então eu não vou passar tudo que eu sei, né? Em termos de comunicação, e a gente sabe que informação é poder, então eu vou te falar até a página 1, a página 2, eu quero ser necessário aqui. Então, Raquel, se você precisar de ajuda, você me fala que eu resolvo. E, milagrosamente, as coisas se resolvem. Então, essas pessoas ainda estão na alta liderança. E a gente está falando de uma geração mais recente, né, como trainees ou potenciais talentos, aquela coisa, que aí já está vindo também com um olhar do tipo assim, muito interessante para isso e, ao mesmo tempo, extremamente focado em si mesmo. O que também é complicado. Porque não tem essa doação, essa troca. É assim, eu quero pensar na minha carreira, eu vou ficar aqui em 1 ano, se eu não chegar até a cadeira, eu vou mudar. Então, tem esse estigma ainda. Tem uma falta de paciência. Tem. Processos. E aí a gente volta nos 2 fatores cruciais, né, para empatia e para conexão, que é a disponibilidade e o tempo. Cada vez menos tempo. Mas eu acho que também é legal a gente pontuar que a gente vê boas organizações também pipocando essa comunicação mais transparente, essa comunicação mais empática, né? Então, na Senses a gente tem a oportunidade de navegar por vários clientes. A gente tem clientes que a gente percebe que já valorizaram essa comunicação empática, né? E a gente vê o salto que eles têm, né? Que eles estão dando. Então, eu concordo contigo. A gente ainda tem uma mescla, né, no ambiente organizacional, e eu acho que é olhar com leveza, né, porque se a gente aprendeu dessa forma, é porque naquele momento de sociedade fazia sentido, né, então a gente tinha uma comunicação fragmentada, uma informação é poder, porque lá atrás da sociedade que nós vivíamos, encaixava. Né? E aí nós fomos evoluindo, e acho que o desafio é esse, como é que a gente volta a falar de sentimentos, né? Para essas pessoas que se desenvolveram no ambiente organizacional sem esse espaço, né? Então como é que a gente cria esse novo ambiente sem o que eu tô querendo dizer assim, ó, tudo bem, o passado ficou lá, nos trouxe até aqui, né? Mas como não é que... necessariamente vai nos levar aonde a gente quer chegar. Como é que a gente faz? Né? E aí você traz um ponto importante. Na prática, né, como é que eu, como líder, posso promover diálogos, né, mais consistentes, frequentes, né, ações onde as pessoas se mostrem quem são. E isso tem a ver com promover um diálogo seguro. Né? Antes era assim, manda quem pode,
Obedece quem tem juízo. Ou, no caso, boleto para pagar, né, gente? Mas agora a gente sabe que é assim, o pensar diferente é valorizado. E tá tudo bem você pensar diferente de mim. E que bom que a gente pensa diferente. A gente só precisa ter maturidade para falar sobre essas diferenças. E quanto que é importante os líderes também entenderem que eles não vão deixar de ser líderes se eles derem abertura para o diálogo, derem, assim, não hierarquizar as opiniões, mas eles enquanto grupo, enquanto organização, enquanto time, todo mundo lá, todos os pensamentos são válidos e são importantes. Você sabe que uma ideia que me vem ouvindo vocês duas, assim, acho que até de uma geração diferente da minha, e que tem a ver um pouco com o que você trouxe antes, Ana, que é essa questão de conflito, né? Você falou, né? Puxa vida, o líder ali como mediador de conflito. A gente trabalha muito na ciência a questão da transformação do conflito, né? Assim, e de você repensar, de fato, o que é um conflito. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, assim, do que é a tua crença, assim, como é que você percebe conflito, o que é que você vê hoje dentro das organizações, como é que isso está sendo trabalhado, tem alguma boa experiência que a gente possa compartilhar aqui? Então, e tem muito a ver com isso, né? De como é que o líder, ele começa a se posicionar de uma forma onde ele não precisa necessariamente ser mediador de conflitos. É mudar uma chave que, assim, se naturalmente ele não cuidar dessa transparência, desse autoconhecimento, de promover diálogos francos, transparentes, né, honestos e frequentes, ele vai continuar mediando conflito. Porque os conflitos vão existir. E o que eu quero que as pessoas entendam que bom. Ele é necessário, né? O conflito saudável, ele é necessário, ele é bem-vindo. O ponto de atenção a gente ainda está olhando para o conflito do mimimi. Porque eu não gosto do jeito que você faz. Porque as pessoas ainda não se conhecem. Então, elas estão na máscara. Estando na máscara, a bola de neve é essa. Eu vou criar as minhas histórias, que vai criar o meu repertório, que vai ter muito mais a ver comigo e não com o outro, mas eu não sei o que acontece, eu não vou com a cara do fulano. E aí o líder tem que ficar lidando com esse mimimi. Então, a partir do momento que ele fala, primeira mudança no líder, não trabalhar mais no medo de não ser mais necessário, né? E o ego, porque tem essa coisa do, o meu papel como líder, então eu que, né, ainda tenho a hierarquia sempre vai existir, mas a forma, ela tem que mudar, né? Então, esse líder, ele tem que colocar trabalhar no anonimato. Não é mais o brilho dele que vai levar ele aonde ele quer chegar, porque ele não trabalha mais sozinho, então ele tem que trabalhar no anonimato, nos bastidores. Isso talvez seja o mais difícil para o líder. Mudar esse modelo mental, né? Falar assim, eu agora tenho que ser o reflexo do brilho da minha equipe. Não tem mais a ver com eu colocando a mão na massa e brilhando. Eu tenho que ajudar as pessoas. Não é uma estrela, é uma constelação, né? Exato. E até falando de comunicação, e de novo, né? Informação é poder. Se eu ainda estou nesse caminho do ego, do medo e do poder, eu vou centralizar a informação e absolutamente tudo em mim. Se você vai pegar aquele líder que tem 39 mil e-mails por dia, que vai sair de férias e vai falar assim, olha, eu respondo WhatsApp, respondo e-mail, né? Sempre se sentindo ou achando que é necessária a participação dele. Mas é muito mais pelo medo, né? Da equipe não performar como ele gostaria que ela performasse. Ou o medo da equipe não performar, ou o medo de perder espaço. Exato, né? esses se eu não medos. achei o meu espaço diferente, e se eu perder esse aqui sem ter pra achado aquele outro, como é que é, né? E aí, eu, pautado no medo, não disponibilizo informação, não empodero as pessoas. Então, quer dizer, eu acabo meio que achando que sou necessário. Até que algum corte venha e não necessariamente você foi tão necessário assim. Então, a gente precisa começar a olhar para essa transformação de modelo mental, né? Promover mais diálogos, né? Frequentes nas organizações, entender que os conflitos eles são necessários, principalmente, né? Em termos de ideia, opinião, né? Antes mesmo que a gente fale sobre os conflitos, a gente tem que começar a simples assim, né? Falar das nossas intenções. Então, eu tenho um conflito. Cibele, olha, eu não pretendo retalhar você no que eu vou te dizer. O que eu pretendo é expor a minha opinião para que a gente juntas possa, de repente, olhar para outro lugar. Olha, o que eu pretendo, então, é falar. Então, assim,
manifestar a sua opinião. Não, né? e eu acho que talvez a gente tirar o peso de algumas palavras. Isso. Porque quando fala conflito, o nosso mental já leva para algo que deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, né? Deu ruim. Exato. Então, como é que a gente pode realmente, a partir de uma palavra, segurar o que nos dispara? Ótimo. Né? Quais os gatilhos? Quais são os gatilhos que, né, numa comunicação, se eu não me identifico, pronto, eu já vou para aquela comunicação com uma palavra armada, né? Ou seja, eu já estou ali pronta para o embate, E né? aí você percebe que se trata da totalidade do ser humano? Quantos de nós não temos gatilhos? Né? Aí eu tô falando no aspecto profissional, de repente você está conversando com algum familiar, aí a pessoa fala aquela palavra e você já se arma, né? Você está educando o teu filho, ele faz alguma coisa... E aí já dispara o teu gatilho, porque você não trabalhou isso em você antes. Então, a gente tem que começar a tirar um pouco da comunicação, né? Desse estigma que traz a comunicação, de quem sempre fala, verbaliza, emite, para a gente trabalhar mais a acuidade perceptiva, a observação, a escuta atenta, o se voltar, né, para a essência. Agora, a gente precisa ter muita coragem para fazer isso, né? E coragem é agir com o coração, é você ter essa disponibilidade consigo, antes mesmo de ter com o outro. E a gente precisa de muito A gente trabalho, precisa conversar com a gente mesmo Poxa, primeiro, né? É isso. Conversar com a gente Conversar mesmo. com a gente precisa muita coragem. Tem muita coragem. Né? Muita coragem. Porque é isso, às vezes, e foi engraçado, na maternidade, e aí nunca se falou sobre puerpério, nunca se falou sobre, né, nenhuma dessas questões, enfim, oscilações de humor. Assim, quem foi a Ana do RH que contratou a mãe pra bagunçar o coreto? E aí a gente já começa a entrar em outras vertentes que até hoje, falando de empoderamento, de comunicação, de aceitação, o quanto a gente não está falando, né, sobre movimentos de mudança em termos de mulheres na liderança. E aí, entendendo, né, que é isso, você é mãe, você tem as suas preocupações, que nada mais importa, né, ou tem um peso absolutamente relevante, né, tanto quanto a sua profissão, né? Sim. Então, a gente começa também a ganhar um outro tipo de olhar, de espaço. E como é que a gente comunica para o mundo, né? Isso. Como é que a gente comunica para o mundo que agora é o meu momento de mãe, agora é o meu momento, né? Porque a gente tinha medo, né? Você, olha, desculpa, mas o meu filho tá com febre. Pelo amor de Deus. Natural, né? Teu filho, né? Cuida dele. Então, não, e assim, tem uma frase, né, que você trouxe agora há pouco, que é, né, meio que a comunicação abarca também essa questão do empoderamento, abarca a questão da diversidade. Sim. Então, acho que a gente poderia ficar aqui até depois de amanhã conversando sobre comunicação. Mas, assim, acho que eu queria que você pudesse resumir, assim, em uma frase, como a gente fazia lá, sabe? Uau! Balanço de evento, assim, gente, balanço de treinamento. Fechamento! Balanço de evento, assim, uma frase, uma dica que a gente pode deixar, que é, se você quer ser um melhor comunicador, né, nesse momento de mundo que a gente vive, tão louco, tão muvucado, né, qual é a grande dica? A grande dica é você ter coragem, é você agir com o coração. Antes mesmo de sair para interagir com o outro, você tem que agir com o coração consigo, você pode e deve se aceitar nas suas nuances, começar a exercitar esse olhar mais empático para o outro, né? Compartilhar as intenções, né? Pretendo, não pretendo, né? Para que as pessoas também se sintam à vontade para falar. Você ter um olhar, né, muito curioso e um diálogo também que convide o outro a falar o que ele está pensando sem ser retalhado, né? E isso exige muito carinho, muita disponibilidade, né? A gente precisa encontrar tempo. É algo que ninguém vai te dar. A gente está com cada vez mais pressão, a gente está com cada vez mais demandas. Então, assim, a gente precisa encontrar tempo e colocar foco nisso, para que isso vire verdade, né? E o que é isso? Essa comunicação que gera resultado, que gera relacionamento,
que move. Que faz com que a gente seja pessoas melhores a cada dia, né? Isso, Então, a e gente tá busque falando- o melhor dos outros também, né? Aham, sim, sim. Ou até mesmo, nessa busca incessante por ser melhor, uma verdade, uma autenticidade, né? Uma conexão, Perfeito. né? Conosco e com o outro. outro. Eu acho que comunicação tem a ver com conexão. Com pontes, com conexão, com coração. É isso. Quero te agradecer enormemente, mais uma vez, por esse bate-papo, né? E Obrigada. com certeza ia render muitos outros Amo. assuntos, muitas outras pautas. Obrigada pelo teu Obrigada, tempo. Ana. Beijinhos no coração. Amo você. Obrigada. Beijo. Obrigada. E obrigada por ouvirem o Mundo Senses. Um beijo e até a próxima.